nos aguardando há algum tempo. Gostaria de chamar agora a doutora Aline Bressan para nos expor a respeito da pigmentação pós-escleroterapia, atualização terapêutica. Oi, boa tarde. Eu sou dermatologista, então estou totalmente conhecendo pessoas novas, ambientes novos. Eu sou dermatologista, trabalho na UERJ, na enfermaria, basicamente no ambulatório, e fiz residência em clínica médica também. Então, a parte que mais me apetece são as doenças. Vou começar falando rapidamente sobre a estrutura da pele. Todo mundo já estudou isso um dia. Formada basicamente pela epiderme e a derme. O nosso foco hoje são os melanócitos, que são essas células com prolongamentos que estão pintadas em verde. Elas se localizam na camada basal da pele e são assim, a estrela principal da hipercromia. Por quê? Dando um foco neles, dentro deles tem os melanossomos, que é onde a melanina é produzida. Ela é produzida a partir de um aminoácido, a tirosina, e quando o melanossomo fica repleto de melanina, a melanina é disseminada, é transportada por esses prolongamentos. Nós temos basicamente um melanócito para cada 10 queratinócitos. Então, através desses prolongamentos, a melanina chega aos queratinócitos e dá o tom da pele. É uma relação de 1:10, e os melanossomos, eles não variam, assim, a quantidade de melanina não influencia. A quantidade de melanócito não influencia na cor da pele. Os brancos e os negros têm a mesma quantidade de melanócito. O que varia é a quantidade da produção de melanina e essa distribuição. Como eu disse, a tirosina é um aminoácido que vai dar origem à melanina depois de diversas etapas. A melanina é um pigmento que tem 2 tipos. A eumelanina, que é a mais escura, e a feomelanina, que é a mais amarelada, mais para um tom vermelho. Depende para onde vai o caminho da formação. Não faz muita diferença, não tem um definidor para esse ou aquele caminho. A hiperpigmentação pós-inflamatória, para os dermatologistas, é um assunto assim, recorrente no consultório, porque, como decorre de qualquer inflamação ou injúria cutânea, é muito frequente. Pode resultar desde acne a um acidente de carro, a pessoa fica com hipercromia. Então, pós-escleroterapia, eu fui estudar tudo que mexe na pele, pode dar uma hipercromia pós-inflamatória, principalmente se a pessoa não tiver o cuidado, primeiramente de não mexer, e depois que mexeu, seja por um procedimento ou um tratamento, mesmo uma cirurgia, tem que ter o cuidado pós-operatório. Pode acometer pele, mucosas e unhas, e ela começa a aparecer depois que sai o eritema inicial. Vai tomando uma cara mais amarronzada, mais acinzentada, dependendo da localização do pigmento. Geralmente é localizada, assim, não se espalha, não se dissemina. Então, olhando a cara da lesão, olhando a hipercromia, as características, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu antes, que o que chega para o dermato geralmente já é hipercromia, a gente consegue deduzir a etiologia que gerou aquela inflamação, aquela injúria. Acomete qualquer idade e sexo, não tem preferência, mas ele é mais comum em negros. Como eu já disse, a produção da melanina é maior em negros, então a gente costuma brincar na hora de explicar, porque eles questionam, por que eu fico manchado, tudo me mancha. A gente costuma brincar que é porque eles têm mais tinta disponível. Então, isso é bem frequente mesmo. Então, mais cuidado sempre quando for fazer procedimento em negros. A hiperpigmentação, ela pode ter uma localização epidérmica ou dérmica. A epidérmica depende mais da produção mesmo e da transferência para os queratinócitos. Fica uma cor mais marrom claro a marrom escuro. Já a dérmica é uma agressão maior, que teve uma agressão da membrana basal. Então, a melanina cai na derme e é absorvida pelos melanófagos e ela fica lá dando um cinza azulado, cinza amarronzado. Esse já é bem mais difícil de fazer o tratamento. Qual é a cara dela? Elas são máculas ou manchas, ou placas, dependendo do tamanho, hiperpigmentadas, são assintomáticas com coloração variada. Esse assintomático também é relativo, porque tem muito paciente que só de ver uma mancha nova na pele já sente coceira. Então, orientar também que aquilo por si só não coça, e quanto menos coçar, menos trauma, mais fácil de resolver a lesão.
As lesões primárias, como eu disse, elas podem não ser vistas, mas a gente vai conseguir ter pistas para a etiologia. E isso, eu acho que é a frase mais importante para todo mundo, é que pode ser exacerbada pela radiação ultravioleta. Então, a proteção solar após qualquer procedimento é muito importante. Qualquer cirurgia, qualquer machucado, sempre a proteção solar. Alguns exemplos de lesões. Temos a primeira, os membros inferiores, que é um prurigo da gravidez, que o prurigo é uma definição de um prurido que gera lesão cutânea. Então, ficam essas manchas acastanhadas, é mais comum no paciente HIV, no paciente na gravidez, por alteração hormonal. Nas mãos, do lado, a gente tem lesão por queimadura de limão, o pessoal vai fazer uma caipirinha no churrasco e acaba ficando queimada sem saber, e depois é muito difícil de tratar. Essa que aparece o corpo todo é uma hipercromia residual depois de um tratamento de psoríase, tudo onde está castanho era lesão de psoríase. Isso é muito difícil de tratar, mas isso para o paciente já é uma vitória. O de baixo, à esquerda de vocês, é uma hipercromia pós-acne, e o outro é uma hipercromia inespecífica. Como eu disse, agora mais no foco da escleroterapia, é uma manipulação. Então, toda manipulação pode gerar uma hipercromia, dependendo se a pessoa não tiver o cuidado adequado. Então, pode decorrer do trauma da manipulação em si, da resposta tecidual ao resíduo necrótico do vaso tratado, que o vaso tratado vai permanecer no seu local, só que ele foi destruído, do extravasamento de substâncias esclerosantes no subcutâneo e da deposição da hemosiderina, da absorção lenta de coágulos. O coágulo fica lá, vai aos poucos sendo reabsorvido, pode ficar depositada a hemosiderina, que aí é mais difícil ainda de tratar. O tratamento se baseia principalmente nesses 3 itens. A proteção solar após o tratamento, sempre que aí depende de vocês. Assim que puder liberar o uso de proteção solar e hidratação cutânea, já estamos, assim, acho que com 70% garantido. Evitar trauma local, então orientar o paciente a não ficar manipulando aonde já foi mexido por algum motivo. E aí a gente passa para o tratamento em si, são os clareadores tópicos e o laser. Dentre os clareadores, a maioria, assim, nós temos 2 polos. Os ácidos, que vão agir mais esfoliando e facilitando a penetração dos despigmentantes. Então, normalmente, a gente trabalha com a associação das 2 drogas. Os remédios no mercado, eu vou mostrar alguns exemplos, a maioria já vem com essa fórmula misturada, às vezes com 2 ácidos, um despigmentante, tem várias combinações. Alguns pacientes, às vezes, se dão bem com um, não se dão bem com outro, então a gente vai meio que testando. Alguns, igual o ácido cógico, ele é mais levinho, ele não dá irritação, não é fotossensibilizante. O ácido glicólico já é um passo à frente, ele já tem uma ação esfoliante, descamante. E o ácido retinóico, que é o que a gente mais usa, é o mais forte, é o que mais dá uma esfoliação, a pessoa chega a descamar mesmo, é uma das fórmulas de peeling que a gente faz em consultório. Então, ele é o nosso passo à frente, mas é o que a gente mais usa. E aí vem os despigmentantes. A gente tem o arbutin, que é um derivado da hidroquinona, que não causa irritação. A hidroquinona em si, que é o inibidor competitivo da tirosinase, que é a enzima que age na formação da melanina, que é o que a gente mais usa, muito disparado, a gente pode usar tanto associado a um ácido quanto isolado, mas só que ele pode causar irritação, eritema, e o uso crônico, que tem paciente que começa a usar e não para, começa a usar por conta própria, ele pode gerar uma hiperpigmentação secundária. Então, ele precisa de um acompanhamento médico. E a vitamina K, aí é mais para vocês, porque tem mais a ver com a parte vascular mesmo, e principalmente com a hemosiderina. A gente costuma, não tem cremes, a Anvisa proibiu, porque antigamente ficava exposto e o pessoal comprava como se fosse remédio normal, agora não. Teoricamente, igual os ácidos, precisa de prescrição médica. Então, a gente usa muito manipulado, misturado as fórmulas, junto com ácido, junto com despigmentante, porque ela atua acelerando a resolução do hematoma e dessa deposição da hemosiderina, principalmente naquelas insuficiências venosas crônicas. Alguns clareadores do mercado, assim, é muito individual, a gente começa... é um pouco aleatório, avalia o paciente, mas não tem uma preferência em relação ao outro. A gente vai testando.
Se não der irritação, fica com o primeiro, às vezes o paciente não gosta e a gente, não, então vamos trocar, vamos para o mais fraco. Então a gente vai andando um pouco. Tem alguns, igual eu disse, que tem associação de três substâncias. O Demelan, por exemplo, são 2 ácidos e 1 despigmentante. O Triluma, que é super famoso, o nome dele assim, é super conhecido, é um ácido, um corticoide bem baixinho para evitar eritema, evitar ardência, evitar irritação, ele entra nesse ponto, e a hidroquinona. Alguns, esses que associam corticoide, eles têm a vantagem de diminuir a irritação, mas tem a desvantagem de, quando usado no rosto, favorecer o surgimento de telangiectasia, afinar a pele, então tem que ter um controle de perto. E tem só a base de hidroquinona, como esse Solaquin, o Clariderm e tantas outras opções. Do laser, vários são usados, mas assim, pouquíssimo resultado para hiperpigmentação pós-inflamatória. Até porque, normalmente, eles costumam apresentar uma melhora inicial, mas depois a lesão recorre, ou tem até uma piora, porque dependendo da ação do laser, se não for bem feito, pode até queimar um pouco o paciente, aí você gerou uma outra injúria. E mesmo por ele mesmo, mesmo você fazendo direitinho, tem paciente que não se dá bem e aí acaba piorando. E, às vezes, o que acontece é você conseguir clarear a lesão de forma central, mas formar uma hiperpigmentação ao redor. Então, ou você troca 6 por meia dúzia, o paciente não fica satisfeito. Então, assim, os clareadores, o hidratante, o protetor solar estão na frente do laser na hiperpigmentação pós-inflamatória. As considerações finais, eu acho assim, que o mais importante é avaliar o potencial do paciente antes de fazer o procedimento. Ver se o paciente já tem tendência a ter hipercromia. Às vezes tem um melasma, aquela mancha que fica no rosto, principalmente na época da gravidez. Peles mais escuras, tem mais facilidade para ter mancha. Então tem que orientar bem o paciente, ver o custo-benefício, avaliar a cicatriz de acne, principalmente nas costas, que ficam com muita hipercromia. Então, se o paciente teve acne na adolescência e aquela hipercromia não se resolveu, não é uma boa começar tudo de novo, ou começa, mas assim, com muita orientação para protetor, para hidratante, e começar o uso de clareador cedo. Questionar sobre o uso dos remédios, pois alguns favorecem não a hipercromia, mas eles favorecem uma hiperpigmentação em geral, como, por exemplo, a amiodarona, a clofazimina, a cloroquina. Tem outros remédios que são fotossensibilizantes por si só. Então, já tem a injúria, já tem o remédio, a facilidade de dar um problema é maior. E orientar sobre os cuidados no pós-procedimento. Não esquecer do protetor solar, da hidratação, a gente pega muito. Pós-operatório, em geral, não é só de vascular, que não foi orientado, que... geralmente o cirurgião se preocupa muito com a cirurgia e esquece o pós. Então, assim, cuidado, que depois volta reclamando, isso é muito comum. Então, estamos à disposição para qualquer dúvida. Meu e-mail também, se alguém quiser me mandar perguntas, não tem problema, saber fórmula de manipulação, que a gente também usa muito, porque fica mais em conta. E aqui no Rio, a gente confia em algumas farmácias de manipulação, de preferência as grandes, para não ter fórmula errada. Então, assim, sem nenhum conflito, a gente usa muita Dermagia, Dermatos, e para mais barato, a gente ainda tem a farmácia do Fundão, que faz pomada de manipulação, cremes, e é o que a gente mais acaba usando lá na UERJ. Então, obrigado, boa tarde, obrigada. Obrigado.